livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 27 ao versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, o tema do sermão nessa noite é entre a dignidade e a necessidade. Entre a dignidade e a necessidade. Eu inicio este sermão lembrando a vocês que todos nós, quando ainda na escola, os que tiveram a oportunidade de estudar, aprendemos que quando os colonizadores chegaram aqui nas Américas, os espanhóis e os portugueses, depois os holandeses, uma prática muito comum era o escambo. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra. O escambo nada mais era do que uma permuta, uma troca. E os portugueses, naturalmente, interessados no ouro, na prata, no minério, na madeira do nosso país, do nosso continente, eles ofereciam miçangas de vidro, pentes, espelhos, objetos que para eles não tinham valor algum, mas para os nativos da nossa região eram algo que enchia os olhos, e eles então viram no escambo a oportunidade de obter a nossa riqueza, o nosso ouro, o nosso metal, o nosso minério, a nossa madeira, e é claro, a base da troca. E é interessante que por vezes poderíamos perguntar assim: mas será que os nativos nunca perceberam a diferença de valor? E aí, meus irmãos, nós podemos entender que o valor de uma coisa, ele é definido exatamente pelo conhecimento que se tem, ou então pela falta daquilo que você carece, daquilo que você julga ser importante. Por exemplo, para que eu entenda o valor de alguma coisa, eu preciso compreender essa coisa, eu preciso saber, eu preciso ter um conhecimento prévio disso. Por exemplo, para que eu entenda o valor de um carro, de uma casa, eu preciso de fato obter o conhecimento do quanto ele vale no mercado, daquilo que ele pode me proporcionar. Ou então uma segunda forma de eu saber o valor é quando aquilo me faz falta, aí eu vou entender o valor. Mas como para os nativos eles tinham em abundância os recursos aqui no nosso continente, para eles era comum, ouro, prata, minério, madeira, mas para os portugueses não. Eles sabiam da importância daqueles ricos materiais que eles poderiam trocar por coisas que eles julgavam inúteis, coisas que para eles eram corriqueiras, do dia a dia.
E o escambo ficou como uma marca registrada ou como uma moeda de troca entre colonizadores e os nativos de uma determinada região. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que entre a dignidade e a necessidade ocorre aqui exatamente uma troca que qualquer leitor que percebe o que aconteceu aqui poderia dizer: nossa, mas que troca mais fútil! Será que Esaú não percebeu o que ele estava trocando e pelo que ele estava trocando? Bem, isso se encaixa exatamente na definição que eu dei do que é de valor para alguém. Vai depender do conhecimento do que você tem. Se eu conheço algo, sei da importância dele, sei do valor dele, aí sim eu vou valorizá-lo de acordo. Ou então, quando eu perder, aí eu vou saber a falta que me faz. Mas do contrário, segundo as minhas necessidades, talvez eu possa valorizar ou desvalorizar alguma coisa. E aí eu convido você a voltar os seus olhos para o texto mais uma vez. Cresceram os meninos. Esses meninos Esaú e Jacó, a história deles, muito antes aqui dessa troca acontecer, começa lá no ventre da mãe deles, Rebeca. Olha aí o versículo 22 do capítulo 25. Os filhos lutavam no ventre dela, de Rebeca. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E Rebeca consultou ao Senhor. E o Senhor respondeu, verso 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Antes deles nascerem, já havia um propósito de Deus estabelecido na vida daquelas 2 crianças. Isso diz respeito a uma doutrina muito preciosa para nós, a predestinação, a eleição. Antes que Esaú e Jacó nascessem, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 9, também vai tratar disso, que Deus já havia um plano, um propósito na vida de um e na vida do outro. E esses meninos nascem já com um propósito, um plano de Deus sobre eles, e eles crescem. E chegamos aqui ao verso 27, cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador. Ele aprendeu a gostar da caça, do campo, da vida mais aventureira, né? Esaú gostava disso. E Jacó era um homem pacato, um homem que habitava em tendas. Talvez Jacó era aquele homem que desde criança foi criado mais ao lado da mãe, acostumado com as tarefas do lar. E Esaú não, Esaú já gostava de uma aventura. E é interessante que Isaac amava Esaú, o pai, né? Ele tinha aqui uma predileção pelo filho Esaú. E o texto diz por quê? Porque se saboreava de sua caça. Então, aquela ideia de que os pais amam os filhos de forma igual, pelo menos aqui nesse texto, nós veremos uma predileção, tanto de Isaac para com Esaú, quanto de Rebeca para com Jacó. Então, Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Ele fazia questão de caçar algum animal, preparar e levar para o pai. Ah, esse filho é o filho número 1 do meu coração. Esse filho eu amo demais, porque tudo que eu peço ele faz. E às vezes, de forma imperceptível, nós pais temos uma certa predileção de acordo com algumas habilidades ou características dos filhos. E olha o que o texto continua dizendo. Rebeca, porém, ou seja, em contraponto, amava a Jacó. Então, cada um tinha o amor do pai e da mãe. Certamente os dois amavam, o pai e mãe, tanto Isaac quanto Rebeca amavam Esaú e Jacó. Mas haviam características particulares nos filhos que despontava esse amor mais inclinado para um em detrimento do outro. E os meninos
crescem, se tornam adultos e cada um vai buscar agradar o pai e a mãe ao seu modo, à sua maneira. Mas, meus irmãos, considerando todo esse contexto, um belo dia, talvez Esaú, imaginando que seria mais um dia de aventuras, de caça para poder agradar o pai, e Jacó preparando ali um cozinhado, talvez ali com as habilidades de tempero que a mãe Rebeca havia lhe passado, chega do campo esmorecido, frustrado, cansado, Esaú. Olha o verso 29. Ao passo que Jacó tinha feito um cozinhado, quando de repente aparece Esaú vindo do campo, esmorecido. Essa palavra esmorecido aqui é muito mais do que só cansado, desanimado. É uma frustração de talvez ter passado boa parte do dia tentando encontrar uma caça perfeita para agradar o pai e não conseguiu. E de repente ele chega e eis que Jacó estava preparando, ou havia preparado um cozinhado. E o verso 30 nos informa que Esaú não resistiu àquele cheiro, aquele aspecto, aquela aparência, e talvez o que ele mais queria naquele momento era uma comida saborosa, uma refeição deliciosa para se recompor, para se animar. Tem pessoas que geralmente quando estão com fome ficam muito mal-humoradas, né? Talvez o que ela precisa é um prato de comida para ela abrir um sorriso e melhorar o seu humor, não é verdade? E aqui Esaú está frustrado, talvez nervoso, cansado, e ele pede ao seu irmão no verso 30, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Esaú, durante toda a progressão da história bíblica, ele é conhecido como Edom, o pai dos edomitas. Por quê? Porque Edom quer dizer vermelho. Esse aspecto colorado, da cor do prato de lentilhas. Esaú aqui tomou esse nome justamente por causa daquilo que estava dominando ele no momento, a fome, o desejo de se saborear daquele prato de lentilhas, aquele guisado vermelho que Jacó estava preparando. E, meus irmãos, nós já podemos tirar algumas lições desse texto. Nós sabemos, desde o verso 22 ao 23, que havia propósitos diferentes de Deus na vida de Esaú e de Jacó. E Deus já havia predito que o mais novo dominaria o mais velho serviria ao mais moço, ou seja, Jacó, que era o mais novo, embora eram gêmeos diferentes, né? Embora ele era o mais novo, mas ele iria ser senhor sobre Esaú. Isso não era natural. Geralmente a herança maior e de comando de uma família era para o primogênito, para o filho mais velho. Mas aqui Deus, segundo o seu propósito santo, soberano, eterno, ele inverte, ele diz, não, o mais novo será senhor sobre o mais velho. E é interessante que ambos estavam sendo gerados num mesmo ventre, filhos de Rebeca e Isaque, netos de Abraão, descendentes, os dois, da mesma promessa de Deus. Nasceram numa família da aliança, nasceram na família do pacto, nasceram na família daquele que foi chamado pai da fé, Abraão, pai dos que creem, eram netos dele, mas Deus tinha propósitos diferentes para aqueles dois meninos. E um dia, um deles preparando o cozinhado vermelho, o outro vindo do campo, esmorecido, cansado, resolve pedir-lhe, deixe-me comer um pouco desse cozinhado vermelho, é tudo que eu preciso agora, eu estou precisando dessa injeção de ânimo. E olha a resposta de Jacó, vende-me primeiro
o teu direito de primogenitura. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Você quer comer? Eu tenho o que você precisa, mas você tem o que eu quero. Então vamos fazer uma troca, vamos fazer uma permuta, vamos fazer um escambo. Você quer o prato de lentilhas, eu quero a sua primogenitura. E talvez ao olharmos esse texto, mas que pedido de Jacó? Por que ele queria primogenitura? Os dois não eram filhos de Isaque, os dois não eram herdeiros de Abraão. E olha a resposta de Esaú no verso 32: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Por isso que o tema desse sermão é entre a dignidade e a necessidade. Eu quero me satisfazer agora. O que me importa agora é poder satisfazer a minha necessidade, é sentir-me em contentamento, é poder estar farto, saciado, alegre, feliz. E Esaú demonstra aqui alguém completamente leviano, descuidado, alguém que não se importa com a eternidade, com o futuro, com algo que é de maior valor, porque ele se preocupa apenas e meramente com o momentâneo, o que é prazeroso a curto tempo, o que vai lhe dar uma sensação de gratidão por um breve momento, de contentamento por um breve momento. E ele chega a dizer: do que me vale essa primogenitura? De que me serve o direito de filho mais velho no momento em que eu estou mais querendo agora é comer? Meus irmãos, e é por isso que quando nós olhamos a história depois de Esaú e Jacó, nós vemos como eles tomaram rumos e caminhos diferentes. E a proposta da troca, a proposta do escambo, vem exatamente no momento de fraqueza, vem no momento de frustração. E não é assim conosco? As propostas do maligno, as propostas do mal, aquilo que vem para manchar o nosso caráter, aquilo que vem para denegrir a nossa fé, a nossa imagem, geralmente vem nos apresentado ou nos apresentando como algo que vem para suprir nossas necessidades. Eu estou precisando agora disso. O que menos me importa agora é se eu sou membro da igreja. O que menos me importa agora é se eu sou cristão. O que menos me importa agora é a minha fé. O que menos me importa agora é o meu batismo, é a minha profissão pública de fé. O que menos me importa agora é se eu sou filho de Deus, é se eu digo professar uma fé verdadeira. O que eu preciso agora é satisfazer a minha vontade. E as propostas vêm no momento de fraqueza, de frustração, em que você está precisando de ser acalentado, em que você está precisando de se sentir saciado, em que você está precisando de se sentir consolado, confortado, preenchido. E era isso que Esaú precisava. Eu estou com fome. Ele chega a usar essa expressão: estou a ponto de morrer. Todo o meu impulso agora, toda a minha vida está focada, canalizada nesse prato de lentilha. Que me importa ser primogênito? Que me importa ser cristão? Que me importa ser um servo de Deus? Que me importa princípios e valores bíblicos? Que me importa agora é eu resolver o que eu preciso de resolver. Que me importa agora é me desvencilhar desse problema. Que importa agora é eu me comigo mesmo, é satisfazer a minha carne, é satisfazer as minhas emoções, é satisfazer a minha alma, seja com o que for. E Jacó então faz com que Esaú faça um juramento: jura-me primeiro, jura-me. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele jurou: é tua,
não me serve de nada, não me importa ser filho mais velho. E alguns até poderiam pensar, mas Esaú não estava pensando direito, Esaú não estava raciocinando direito, por isso que ele fez isso. Não, meus irmãos, deliberadamente, com as suas faculdades mentais perfeitas, Esaú disse: do que me importa a minha primogenitura? Do que me vale a minha primogenitura? Diante da minha fome, eu quero me saciar. Então, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. E olha o que o texto diz. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, esse assim diz tudo, né? Assim como ele comeu, bebeu, se fartou, encheu a barriga e foi embora. De forma leviana, impensada, pecaminosa, Esaú despreza o seu direito de filho mais velho. E nós podemos entender que existe o direito de nascença e existe o direito adquirido. Esaú pensava que pelo simples direito de nascença, de primogênito, de filho mais velho, ele herdaria as bênçãos do seu pai, Isaque. Mas ele não cuidou de que existia o direito adquirido. Não basta, até na nossa sociedade é assim, não basta nascer numa família rica, não basta nascer numa família de bens, de posses. Você tem que estar testamentado, você precisa estar incluso na partilha, na divisão de bens. Ou do contrário, você vai ter que reaver na justiça, direito de filiação, de paternidade. Mas o que nós mais vemos são filhos deserdados e pessoas que não têm nada a ver com a família, nem parente herdando. Por quê? Direito adquirido. E infelizmente Jacó fez com que Esaú passasse o direito de primogênito para ele de forma juramentada. Era como se fosse o cartório de hoje. Está averbado, está registrado diante de um juiz, diante de uma autoridade. Você jurou e colocou um preço na sua primogenitura. Um prato de lentilhas? Não, um momento. E quantos de nós somos tendenciosos a colocar um preço nas bênçãos eternas que Deus nos dá, na bênção da comunhão, na bênção do congregar, na bênção do partir do pão, na bênção de participar da mesa do Senhor, da bênção de fazermos parte de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com seriedade. Abrimos mão disso, colocamos preço nisso por momentos, porque o que importa é satisfazer os nossos momentos. Eu tenho até medo daquela frase: a vida é feita de momentos. Então aproveite. Depende de como você entende que tem que aproveitar cada momento. Porque é justamente por causa de um momento que Esaú passou o seu direito de filho mais velho para Jacó. E é interessante que Jacó aqui, embora estivesse debaixo de um plano soberano, ele mesmo é que iria ser senhor sobre Esaú, mas isso não isentou a responsabilidade de Esaú do seu ato impensado, de olhar apenas para si mesmo, de olhar apenas para o seu próprio estômago e querer agradar aos seus próprios prazeres. E muitos de nós somos tentados, e essa tentação vem em um momento de fraqueza, em que você está cansado, desanimado, frustrado com alguma coisa, ela aparece. Por que você não faz isso? Por que você não aceita aquela proposta? Vai ser feliz, você merece. Olha, o que a igreja tem a ver com a sua vida? O que o pastor tem a ver com a sua vida? Ele não paga as suas contas. Os irmãos não têm nada a ver com a sua vida. Você merece ser feliz. Olha, faça. E você olha e se sente tentado. Eu preciso me satisfazer agora.
Eu preciso suprir em mim essa necessidade de autossatisfação agora, nesse momento. E você troca bênçãos eternas por prazeres momentâneos. Comunhão preciosa por momentos de distração, de mundanismo. E assim, agindo como um Esaú, como um leviano. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 16 e 17, escreve assim, vamos ler juntos esse texto? Leiamos. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então o autor aos Hebreus chama Esaú de profano e impuro, que vendeu o seu direito de filho mais velho para o irmão. Deus cumpriu o seu propósito na vida de Jacó através de uma atitude pecaminosa de Esaú. E aí nós vemos a soberania de Deus até mesmo nos nossos atos pecaminosos. Pecamos, erramos, falhamos, e Deus usa isso para impingir sobre nós mesmos juízo, executar a sua vontade. E ele depois foi com lágrimas buscar arrependimento. Vira sua página aí no capítulo 27. Eu não projetei, porque está pertinho aí. Eu vou ler, os irmãos acompanham. A partir do versículo 34. Gênesis 27, a partir do verso 34. Aqui Isaac já estava partindo, morrendo, e chamou os filhos para abençoar. E nós já conhecemos a história, né? Que Rebeca, que tinha uma predileção para Jacó, o ajudou a enganar o próprio marido, Isaac, para que ele recebesse as bênçãos de filho mais velho. Mas aí eu pergunto aos irmãos, precisava? Não. Por quê? Porque Esaú já tinha vendido direito para ele. Então veja como que Deus faz as coisas de forma correta. Olha aí o verso 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor. Ah, que pena! Bradou com profundo amargor, ele disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Você pode ouvir o choro de Esaú aí, lendo isso? Abençoa-me a mim também, porque essa questão do pai abençoar o filho na hora da morte, isso era algo muito, meus irmãos, valioso para os hebreus. Abençoa-me a mim também. E respondeu-lhe então o pai, Isaac, né? Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Tomou aqui na visão de Isaac, né? Mas o que Esaú já tinha feito antes? Vendido. É teu. Me dá aqui o prato de lentilha, me dá aqui o prazer momentâneo, eu quero me satisfazer agora, e toma a primogenitura. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Quer dizer suplantador, espertalhão, enganador, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Isso é verdade, irmãos? Jacó tirou de Esaú o direito de primogenitura? Não, ele colocou um preço. Você quer o prato de lentilha? Eu quero a sua primogenitura. Então tá, toma. De que me vale o direito de primogênito? E agora usurpa a bênção que era minha. Meus irmãos, e é isso que acontece. Num primeiro momento nós não percebemos, na hora do pecado, o que estamos fazendo. Aliás, o que estamos perdendo. Não nos damos conta do que estamos trocando. Uma comunhão gloriosa, uma vida de santificação, onde as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós por meio da igreja. Não, na hora nós só pensamos no nosso próprio prazer.
naquilo que satisfaz a nossa vontade. E Esaú continua chorando: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Nenhuma. Olha agora o verso 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Você só tem uma. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, fez o quê? Chorou. Não adianta mais. A bênção já foi dada, já foi impetrada, já está sobre a vida de Jacó. Por quê? Porque ele enganou Esaú? Não. Porque Esaú foi um leviano que não se deu conta do privilégio que era de ser um primogênito da casa de seu pai. Mas por um momento, por olhar o seu próprio prazer, a sua própria vontade, ele disse: do que me adianta ser um primogênito? Nada me vale isso. Toma para lá e me dá aqui o que eu preciso. E às vezes nós fazemos isso. Nós estamos entre a dignidade e a necessidade. Ah, meus irmãos, não podemos trocar as bênçãos eternas por prazeres momentâneos. Eu sei que muita coisa na nossa vida é importante, mas há algo que está acima de tudo: a nossa comunhão com o Senhor, a nossa salvação, participar do sacramento, congregar, fazer parte de uma família na fé. Não podemos trocar, porque depois nós vamos procurar lugar de chorar, vamos procurar: pastor, ore por mim, igreja, ore por mim, está difícil. O que você andou fazendo com a sua comunhão? Pelo que você andou trocando? Vamos ler Filipenses capítulo 3, verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, leiamos juntos? Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Paulo já havia alertado a igreja de Filipos quanto a algumas pessoas que o destino deles era a perdição, porque o Deus deles é o estômago. Você já ouviu aquele adágio popular? Ah, aquele ali parece que o mundo do umbigo dele. Sabe o que é isso? Pessoas que só pensam no seu prazer. Pessoas que só pensam em viver para si. O seu Deus é o seu estômago. Estômago aqui fala daquilo que você se farta, daquilo que você se enche, daquilo que você se sente satisfeito. E às vezes nós fazemos das nossas necessidades um Deus na nossa vida, aonde nós priorizamos e trocamos bênçãos eternas. E o apóstolo Paulo ainda é enfático: essas pessoas, além de pensar só em si mesmas, elas se orgulham daquilo que é vergonhoso. Elas têm orgulho das coisas que para elas deveriam causar vergonha. E no fim eles só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas daqui. E para que você memorize bem o aprendizado nessa noite, Jacó desejava o que Esaú possuía, mas não valorizava. E era o quê? A primogenitura. Esaú valorizava o que Jacó possuía, mas não desejava o cozinhado de lentilhas. Desejo e valor. Às vezes nós desejamos coisas, meus irmãos, que não têm o seu devido valor. Mas o inimigo, ele deseja exatamente aquilo que deveríamos valorizar, mas não valorizamos: a nossa comunhão, a nossa unidade, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Às vezes estamos como os nativos, né? Já acostumamos. A igreja todo domingo, meu nome está lá no hall, eu sou um dizimista, eu participo dos trabalhos, e aí isso vai se tornando para nós algo corriqueiro, trivial, comum, banal até.
E aí quando aparece uma proposta, algo diferente, nossa, era disso que eu estava precisando. Estou a ponto de morrer, eu preciso disso. E aí nós não pensamos duas vezes. Cuidado, o inimigo das nossas almas, ele sabe o valor daquilo que Jesus conquistou para nós e nos deu. Mas às vezes nós não sabemos. Porque Esaú tinha a primogenitura, mas não valorizava. O que ele valorizava, na verdade, era seu estômago. Eu quero comer, eu quero me fartar. Então me dê, Jacó, eu te dou, mas primeiro me jura que você me dará o direito de filho mais velho. Tá bom, toma. Cuidado com o escambo do mal. A proposta de troca daquilo que você tem de mais valioso por coisas passageiras. Não estou falando aqui de perda de salvação, de maneira nenhuma. Cremos na segurança eterna do cristão. Mas às vezes nós podemos nos ver chorando aqui ou acolá, exatamente porque não estamos dando devido valor àquilo que custou muito caro a nossa comunhão. Tratamos como algo, como Esaú fez, né? Ele se fartou, comeu, bebeu, se saciou ali no momento e até esqueceu do que ele tinha vendido para o irmão dele. Depois foi chorar. Ah, eu fui enganado, fui ludibriado. Foi não. Porque o Deus de Esaú era seu estômago, eram suas vontades. Que Deus se apiede de nós e tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Oremos.